Pois é, meu caro cidadão de bem, a gente vive agora a deturpação total do Estado Democrático de Direito. A gente vive a deturpação total do devido processo legal. Sem devido processo legal, sem isonomia das penas, sem uma preocupação de imparcialidade, não existe democracia. É simples assim. E aí eu me assusto muito quando eu vejo a imprensa tradicional terem lampejos de lucidez e falarem a verdade. É simples assim. Muita coisa está acontecendo. Você já está sabendo que o monarca foi condenado à prisão por causa de uma fala contra o ministro Flávio Dino. Pois é, tem questionamento até do Metrópolis falando que isso é errado. Então, se até eles estão reconhecendo que é errado, é porque é muito errado a forma como a justiça anda vendo as coisas. Também a gente vai falar de um vídeo, do Eduardo Bolsonaro que foi divulgado na Câmara dos Deputados. Ele fala em documentação fraudulenta. Sabe, num país sério, esse tipo de escândalo deveria estar em todos os noticiários. Esse tipo de situação deveria estar nas discussões acadêmicas sobre a violação, os abusos do devido processo legal. A gente vai falar sobre isso e congressistas americanos estão preparando, uma nova ofensiva contra o que estão fazendo, o abuso contra a liberdade de expressão aqui no Brasil. E esses congressistas querem partir para cima. Vocês sabem que lá já foi feito até enviado um projeto de lei, por vários congressistas, foi aprovado uma comissão para tirar os vistos dos ministros do STF. Agora, eles querem entrar no solo brasileiro para essa discussão. Vamos falar sobre isso e muito mais no nosso editorial. Então, meu amigo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Para você que ainda não adquiriu, Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele para o Brasil. Livro obrigatório, para quem acredita, que realmente é através da consciência que a gente vai mudar o Brasil. Lá em El Salvador, só aconteceu a mudança porque o povo estava do lado de um homem que queria mudança. E a coisa mudou. Será que aqui no Brasil nós não vamos conseguir? E aí, se você é novo no canal, eu sou meio maluco mesmo. O livro é o valor que você quiser pagar. Você vai fazer a leitura do livro, vai fazer o download e vai pagar o que você acha justo. Você acha que ele vale. E, meu amigo, é na base da confiança. Se você está me seguindo, é porque eu confio, literalmente, em você. E aí vamos aos comentários de quem realmente importa, de quem está seguindo a gente aqui. O Alaor Arruda, ele fez um comentário que é para a gente refletir e muito. Se o país está onde está, é por pessoas que vivem brigando, e está ajudando os políticos a destruir o país. Aí eu me pergunto, o que passa na cabeça de uma pessoa que não tem suas próprias conclusões e que vive seguindo políticos que só aproveitam dos nossos impostos e não entregam nada? A grande questão que a gente começa a observar é a eclosão do sentimento de insatisfação. E esse sentimento de insatisfação, meu amigo, meu caro Alaor, é grande demais, é forte demais. Lembra lá atrás? Não era por 20 centavos? Era insatisfação com o aumento do preço dos combustíveis. Os caminhoneiros ameaçaram parar há pouco agora, porque vão aumentar os insumos sobre o valor da borracha e os pneus vão ficar caros demais. Os caminhoneiros queriam parar de novo. É a insatisfação. Lá em El Salvador, o presidente da República atual, que acabou com o crime, com a corrupção, ele via, a insatisfação do povo com uma corrupção endêmica, com a violência de gangues. E a insatisfação do povo se uniu à insatisfação de um líder que fez a mudança. Pois é, a gente ainda acredita nisso. Podemos só ser meros sonhadores, mas a gente ainda acredita nisso, pode ter certeza. E aí agora vamos falar, do devido processo legal. Cara, parabéns para o Mário Sabino pela reflexão. E se o monarca tivesse chamado Dino de nazista em vez de gordola? Não sei se você está sabendo. O monarca é esse influenciador, ele era um dos maiores da internet,
o Bruno Ayub, ele acabou chamando o Flávio Dino de gordola e fez algumas críticas ao Alexandre de Moraes. Tomou uma multa gigantesca de milhares de reais e teve que fugir do Brasil. Hoje é um asilado lá nos Estados Unidos, né? É uma coisa, assim, insana de se ouvir falar asilado, né, no Estado Democrático de Direito. Assim como o juiz Ludmila Lins Grilo, entre outros também. Aí, alguns pontos, né, me chamam a atenção. Por que a matéria do Mário Sabino foi tão específica e foi tão cirúrgica? O Flávio Dino, durante um julgamento, ele diz que chamar alguém de nazista e fascista é coisa que essa gente da esquerda nojenta te chama. Não é crime, não. É o que ele disse. Então, se um sujeito chegar até você e falar seu nazista, fascista, safado, não é crime. Se você for de direita. Agora, se você chegar num cara de esquerda e falar seu esquerdopata, cadeia. Chamar uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, para não ser preso, de gordola, cadeia. Pois é, mas chamar alguém de fascista ou nazista, não, tá tudo bem, tudo bem. A grande questão, uma juíza federal de São Paulo condenou o youtuber Monark a 1 ano e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto ao pagamento de uma indenização de R$50 mil a Flávio Dino, ex-ministro de Justiça. A condenação é por crime de injúria. Monark teria sido injurioso ao comentar em vídeos veiculados em meados de 2023 uma fala do então ministro da Justiça sobre a disseminação de discursos de ódio. Abre aspas, né? Ele disse o seguinte: esse gordola quer te escravizar. Você vai ser escravizado por um gordola. Esse cara sozinho, você põe ali na rua, ele não dura nem um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali para ver se ele sobrevive com os leões. Você vai deixar esse cara, que na vida real é um chamou de bosta, ser o seu mestre e você vai ser o escravinho dele? É isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram para te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram para você servir a esse filho da P. Não é o destino que eu quero para mim. O Flávio Dino não gostou nem um pouquinho, entrou com ação pedindo a prisão do Ayub, né, do Monark. E aí, o grande ponto que eu coloco para você é: tem o mesmo peso e a mesma medida? Aqui o Mário Sabino fala: talvez você chamar o presidente da Câmara dos Deputados de excremento deve ter talvez até um peso maior que chamar alguém de gordola se a pessoa está um pouquinho acima do peso, né? Mas um outro youtuber, o Felipe Neto, de esquerda, chamou o Arthur Lira numa sessão da Câmara dos Deputados pública de excrementíssimo. Ah, vai ter que pagar uma indenização, R$10 mil, se eu não me engano. Criminal não teve nada criminal. O Arthur Lira entrou com a ação, mas foi até arquivada. Então entenda, são dois pesos, são duas medidas, sempre. A gente viu isso nas eleições de São Paulo, quando comparava Boulos e Marçal, ou Nunes e o Marçal. Os tratamentos foram totalmente diferentes, totalmente diversos. É o Brasil de hoje em dia. O Estadão fez uma matéria interessante também que a gente precisa discutir. Câmara manda recado a ministros do STF. Daqui, vocês não passam. É interessante. Eu gostei, tá? O que aconteceu? A Câmara dos Deputados, ela pôs de volta o Congresso 8 de 21, né? Que tratava de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. E aí, o grande ponto que há de se discutir é por que um único ministro pode neutralizar a decisão de 81 senadores e 513 deputados e um presidente da República. Um único ministro que nunca recebeu um voto sequer. Então, a grande questão aqui que chamou a atenção para a decisão da Câmara dos Deputados é porque foi um verdadeiro chega para lá. É porque foi um verdadeiro ou esqueçam. Tá? É simples assim. E outro ponto também tem que ser falado, né? De novo, o caso do Múcio chama a atenção. A fala que ele utilizou sobre a Elbit Systems
É interessante. Vamos entender a situação. Aconteceu em 29 de abril. 29 de abril. Haveria uma licitação. A Elbit System é uma empresa que fornece blindados, né? 36 blindados. Teve uma licitação. Nessa licitação, essa empresa israelense venceu a licitação. O governo Lula não quis adjudicar é entregar, né, a vitória para aquele que venceu a licitação ali. Falou, não vai me entregar para você, eu acho que eu vou estar te ajudando, se você está me vendendo aqui blindados, vou estar comprando, você vai ter dinheiro para guerrear contra a galera lá do Jamais lá, né, aquela galera do mal lá, aquela que o Brasil se juntou. Pois é. Então, não vamos vender para essa empresa. Tá, mas é uma empresa israelense. E aí, o fato que fomentou a não concretização foi o fato de serem israelenses. É o que o Dino falou que não é crime, né? Não é? Nazi? Pois é, quem é que odeia os israelenses? Aí a gente tem que ter algumas coisas em mente. Quando tem uma licitação, existem princípios. Princípios que devem ser norteados, princípios que devem ser observados. Os princípios da licitação, um deles é o da impessoalidade. O que é impessoalidade? Irmão, estou pouco me importando quem é você e suas opiniões. O que me interessa é o que você tem para oferecer. É bom para o meu país? É bom para a defesa? Observa os princípios da administração pública? Sim. Então, a questão ideológica do governo que vá para pota que é perel. Entendeu? Princípio da igualdade. Israel concorreu em igualdade de condições? Não. Os simples fatos de serem judeus já os incriminaram, já os tiraram da possibilidade de serem vitoriosos. Isso é igualdade? Acredito que não. Princípio da competitividade. Os caras são melhores. Os israelenses são, com perdão da palavra, foda. Os caras são bons. Então forneceram o melhor produto no melhor preço e com a melhor qualidade. É o princípio da competitividade da administração pública e da licitação. Interesse público é o melhor para o país. E aí eles estão atentando contra a soberania e contra a defesa do país. E aí vem um julgamento objetivo. O julgamento objetivo é: os critérios foram observados? Sim? Ok. Está aprovado. O meu interesse, o meu ponto de vista não pode ser utilizado. Quando isto é utilizado, chama-se crime de responsabilidade, que atenta contra os princípios da administração pública. Pronto. Agora, quem vai investigar isso? Não vai. Pessoal, vamos falar de eleição municipal, mas dessa vez nós não vamos tocar nem em nome de Marçal. Pode ficar tranquilos, tá? É o seguinte, é interessante, sabe, as falas que estão surgindo, né, depois dos votos, né? Por exemplo, quase 50 mil eleitores anularam o voto, digitando 13 para prefeito de São Paulo. Vocês entendem que isso é um ato de protesto contra o Boulos, que não agradou os petistas, e contra o Lula, que deveria lançar um candidato próprio. Esses 50 mil votos é o do candidato do PT, que eu não me lembro o nome, né, que não recebeu o apoio do PT. Ou, a gente pode levar em consideração também, que o pessoal do PT já é tão manipulado que não consegue distinguir a diferença entre Boulos e Lula e vai lá e mete um 13 na urna. Também é uma possibilidade, você concorda comigo? Então eu fico nessa. Ou são pessoas inteligentes que estão fazendo um voto de protesto contra o Boulos. Ou são pessoas ignorantes que estão tão viciadas nesse sistema tosco aí que foi lá e mandou o 13, porque é assim que a cartilha sempre mandou em relação a eles. Matéria interessante do The Epoch Times, tá, pessoal? Agora vamos falar de chumbo cruzado e coisa pesada. Documentos adulterados teriam sido apresentados para Felipe Martins assinar enquanto estava preso.
Crime de adulteração de documento é grave. Olha só, o Eduardo Bolsonaro citou aqui o caso Felipe Martins e falou que já tem contato com parlamentares americanos para a realização de uma audiência pública no Brasil. Olha só o que ele falou. Já estamos em contato com parlamentares americanos. Existem alguns que se manifestaram já a intenção de colocar adiante esse caso específico do Felipe Martins, uma viagem que não ocorreu com o presidente Bolsonaro no final de dezembro, e já estão de posse, né, de certificados e documentos da migração americana, dando conta de que ocorreram alterações. Só para colocar mais uma pimenta antes da audiência pública que a gente vai ter aqui com o Felipe Martins, se Deus quiser. O Alexandre de Moraes, prezado promotor Alfredo Gaspar, o Alexandre de Moraes ofereceu a todo momento para o Felipe Martins a possibilidade do Felipe Martins autorizar as autoridades brasileiras a terem acesso à sua movimentação migratória no exterior. Ou seja, Felipe Martins estava preso, a Polícia Federal chegava para ele e falava: Felipe, se você autorizar a gente olhar a sua movimentação de entrada e saída lá, se você assinar aqui, a autoridade americana vai mandar suas movimentações para cá, e você vai ver como você não entrou nos Estados Unidos, você vai conseguir a sua soltura, a sua prisão preventiva vai cair. Se Felipe Martins tivesse assinado esse documento, ia vir a movimentação fraudulenta dele, de entrada fraudulenta nos Estados Unidos, e ele estaria preso até hoje. Este é o tipo de pessoa da mais alta corte do judiciário brasileiro, acochambrada por uma estase dentro da Polícia Federal. A audiência é importantíssima. Nós já estamos em contato com parlamentares americanos. Existem alguns... Vamos lá. A própria The Epoch Times fez uma errata do título aqui, dizendo o seguinte: errata de título. Os documentos apresentados para Felipe Martins assinar seriam ilegais. O que seriam ilegais ou fraudulentos seriam os documentos que poderiam ser obtidos pelo judiciário brasileiro após a assinatura, tá? Após a assinatura. Então, é o que eles corrigiram aqui. Cara, assim, é insano, né? Acreditar que dois governos, né, possam tramar tanto assim por questões políticas, né? Questões políticas. E aí, por fim, um vídeo do Cleitinho Azevedo aqui, onde ele fala, né, o que aconteceu sobre um projeto de lei, né, que tenta mudar a regra para que políticos corruptos possam simplesmente participar das eleições novamente. É permitir que pessoas como o próprio Sérgio Cabral possa concorrer. Dá uma olhada. Pessoal, estou aqui no plenário, como eu falei para vocês, né? Vamos tentar barrar tudo, principalmente o que for patifaria. Sabe o projeto que a gente conseguiu não deixar votar aqui agora? O projeto de flexibilizar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que é para poder punir político cretino, vagabundo. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Flexibilizando, para que políticos como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral voltassem à cena do crime. A gente conseguiu aqui. A gente não vai aceitar essa patifaria aqui. Sérgio Cabral pegou 400 anos de prisão. Para ele poder pagar essa pena, ele tinha que ressuscitar 4 vezes. Esses caras voltar a ser político. Eu vou fazer um projeto de lei aqui para que nunca mais político que desviou dinheiro e roubou seja político, seja candidato. Pelo contrário, tenha chibatada para eles, vocês tomar chibatada no meio da rua, quem roubar dinheiro público. Então a gente conseguiu o que eu falei para vocês. Tudo que a gente puder obstruir aqui, que seja patifaria, o que for pro povo, não. Agora, projeto como esse que beneficia político corrupto, jamais. Vamos para cima, tamo junto. Chegou a haver uma discussão, né? Existiu uma discussão de que esse projeto seria bom para beneficiar Bolsonaro, porque aí se muda, se altera a questão da lei da ficha limpa, Bolsonaro poderia voltar a ser elegível. Cara, eles fazem quantas condenações eles quiserem. Uma foi sobre reunião, outra foi sobre 7 de setembro. Então se abriu o portão dos infernos, achando que o Bolsonaro vai ter a chance de concorrer de novo. Meu irmão, é loucura. É insanidade, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Quem ficou até o final, coloca no comentário que ficou até o final. O livro está disponível para download, tá? Revolução contra o Sistema. Você vai baixar o livro, você vai pagar o valor que você acha justo, tá? Quando você achar que é justo, para mim tá ótimo. Então, você vai baixar o livro e vai ter acesso a esse livro. E realmente, né, tem muitas surpresas para você. Fechou? Um grande abraço, fica com Deus e até daqui a pouco no último editorial.